Pessoal, algo errado não estava certo. Eu tive problemas com a gravação do vídeo que você vai ver a seguir. Por isso ele ficou subdividido. E por isso vocês verão que o compartilhamento de tela, na verdade, está estático. Onde eu rolo os dados e na ficha, quando eu estou preenchendo, nada acontece. Não sei o que aconteceu. Deu problema. Deu chabu. Depois que eu me dei conta, aí surge a parte 2. É o que temos. Espero que vocês me perdoem. Depois eu esclareço, se for necessário, qualquer coisa. Olá todo mundo, eu sou Giovanni do Monte e vocês estão de volta ao Corpinho do Narrador. Depois de muito tempo, vou gravar mais uma vez para a nossa campanha de altares. Hoje, nós vamos descobrir se Alessandro da Forja do Porto está pronto para seu destino final ou se ele sobreviverá. Caso vocês não lembrem, já que faz tanto tempo assim, Alessandro estava tentando salvar, proteger um Goblin, um estranho visitante, né, na cidade de Alta Luz, que foi alvo de valentões, de um ataque de valentões no centro da capital de Altares. A luta não estava indo bem e ele ordenou que o Goblin fugisse, mas ele próprio não está conseguindo a fuga. Então, a nossa história deve começar com a fatídica pergunta: alguém irá nos ajudar? Depois da vinheta. Muito bem, pessoal. A pergunta então é: teremos a ajuda de alguém ali no centro da cidade de Alta Luz? Alguém irá intervir contra esses malfeitores, praticamente, né? Porque eles estão sendo agressivos e decididos a matar, de fato, o Goblin, sendo que o Goblin tinha um medalhão, um símbolo que indica que ele poderia ser bem recebido na cidade, né? E além disso, eles estão indo contra um soldado do rei de Altares, que sou eu. Eu acho muito provável, mas o sistema de Altares não tem variação na probabilidade. E eu vou manter essa característica do sistema. A pergunta é simples. E o resultado do dado será definitivo. Se ninguém intervir, é muito provável que eu apanhe até desmaiar, no mínimo. E aí eu vou fazer o teste de saúde para ver se vou sobreviver ou não. Vamos então ao resultado dessa importantíssima pergunta. Serei salvo? Serei salvo. Acontece então que no meio daquela luta toda eu tentei fugir, não se mostrou possível, eram muito rápidos porque eles não estavam utilizando armadura como eu, né? Alguns soldados da cidade de Alta Luz estavam passando, viram o que está acontecendo, identificaram que eu sou um soldado de Altares e imediatamente tomaram partido, né? Obviamente que eles vão defender um colega de armas. Então, eles se puseram à frente dos valentões. O que está acontecendo? Parem! O que está acontecendo? E nessa intervenção, me dá tempo de retomar o meu fôlego ali. Ainda mantenho a postura defensiva, acreditando que, né, vai que de repente eles furem o bloqueio dos colegas, soldados ali. Mas ao mesmo tempo eu fico procurando se o meu colega Goblin, que nós tínhamos acabado de nos conhecer,
E o detalhe, eu nem sabia qual era o nome dele ainda. Eu só sabia que ele não era o Stratovarius, que é um Goblin Bardo famoso. Eu quero saber se ele ainda está visível ou ele realmente fugiu para muito longe. Sim, eu ainda vejo ele. Ele percebeu que os guardas ali da cidade interviram. Parou escondido atrás de alguns caixotes, algumas coisas que estavam sendo transportadas por comerciantes, alguma coisa assim. Em frente a uma loja. E ele fica olhando lá. E ao perceber então que a maré reverteu, ele volta correndo, né? E trata imediatamente de dizer o seguinte: "Oh, meu companheiro, você está realmente numa situação muito ruim, mas eu posso curá-lo. Eu tenho os poderes dos deuses comigo." E ele vai utilizar um poder de protetor, né, como ele é, que é o seguinte: o toque de cura. Ele vai recuperar 1d6 PV em mim, que sou o seu aliado. Vamos ver então o que ele vai fazer. Curou 2 pontos de vida somente, mas já é muito mais do que nada. Certo, então. Os guardas, então, me abordam, né? Vamos dizer que eram os 3 guardas. Um deles me questiona o que estava acontecendo. E eu explico. Esses 3 valentões se puseram, simplesmente foram para cima de nós, porque esse companheiro aqui é um Goblin. Mas vocês podem ver, ele tem uma medalha que garante a passagem livre dele por Altaluz. E então os guardas anunciam, né, uma voz de prisão para aqueles valentões. E até me perguntam se eu vou seguir eles até o quartel onde deveria acontecer a prisão desses soldados. Eu digo que na verdade eu estou em dia de folga, consegui uma folga dos meus serviços para uma outra tarefa que foi interrompida pela ação desses vândalos. E eles me deixam então seguir adiante com o meu caminho. Esse desafio foi resolvido de uma maneira não convencional, né? O famoso NPC salvador, aqui no caso um grupo de NPC salvadores. Mas era o que havia, né? Era o que havia de possibilidade. Não vou me dar uma conquista por causa disso, porque eu não superei o desafio. Esse desafio se venceu por conta própria. Mas eu vou me dar um tempo de descanso antes de ir à próxima cena. E durante esse tempo de descanso vou continuar conversando com o Goblin. Durante um tempo de descanso a gente perde um de conquista e recupera toda a energia. Os pontos de vida não vêm facilmente, tanto assim. Eu pergunto ao Goblin qual é o nome dele, afinal, né? Ele não havia me dado nome algum. E para saber qual é o nome dele, eu vou tentar utilizar algum gerador na internet, gente. Vamos ver. Um gerador de nomes. Vamos ver aqui. Tem vários por aqui na internet, né? A gente pode usar qualquer um.
tem nenhum nome para goblins. Mas vamos colocar um nome curto. De orc. Acho que é um nome interessante. Vamos ver. Dogsha, Nagor, Rondal, Roshbrook, Gunstrak, Musluk, Nasnas, Roka, Greutok, Maldorg, Guldak, Garun, Brook, Gresnau, Mal. Mal. Acho que vou adotar esse mal ali. Só que o mal dele vai ser... vai ser tipo Darth Maul. Vai ser mal com L no final. Vamos anotar na ficha aqui mesmo, já por falta de outras coisas. Goblin mal. Certo. Então ele se apresenta. Ele já havia me contado a história dele, né? A parte mais importante da história. Nós descansamos ali e durante esse tempo eu digo pra ele que realmente eu lamento que mesmo ele se comportando bem, tendo um bom histórico, tendo prova de que ele é uma pessoa que merece estar aqui, existam pessoas que não considerem que ele tenha o valor de uma pessoa. Ele fala assim: isso acontece em muitos lugares. Ser um goblin não é nada fácil, principalmente quando você é um goblin aventureiro. Mas eu não dou bola pra isso. Vamos, temos que seguir o nosso caminho. Me parece que nós podemos realmente nos ajudar ainda. Nosso destino é quase o mesmo, não é? Então, nós vamos seguir para a terceira cena, que deve ser a última, onde nós vamos ter algum desafio importante para que eu encontre a sacerdotisa que eu devo encontrar e que provavelmente também vai responder a ele como ele pode realizar a tal da purificação que ele tem que realizar, ou deve ceder a ele o local onde ele pode realizar esse tipo de purificação, né? O envolvimento da sacerdotisa em si era pequeno, como a gente já havia sorteado em uma outra partida, né? Então vamos lá. Vamos seguir então. Eu não lembro o verdadeiro horário que estava utilizando quando essa aventura começou, mas acredito que era durante o dia. Vamos supor que seja o fim da manhã, o momento em que Alessandro da Forja do Porto e seu novo companheiro Goblin, que agora sabemos que se chama Mal, ou Mal, é o momento que eles chegam então no último patamar da cidade de Alta Luz. E no final, realmente, no local mais isolado desse patamar, existe um único caminho que conduz a um templo bem isolado, bem distante de todos os outros edifícios, outras construções nesse local, que por sinal são construções mais luxuosas, mais opulentas, mais grandiosas, realmente de significado, de poder na cidade de Alta Luz. Ali está o templo dos vários deuses. Um templo que é cuidado por uma sacerdotisa chamada Carmina, a pessoa a quem Alessandro veio procurar. Exatamente. O que acontece com esse templo nesse momento? O que eu pensei para a nossa cena final? O templo, ele está com seus portões fechados. Existem alguns guardas além dos portões, guardas que fazem parte, digamos assim, de um séquito seleto de
protetores daquela igreja, de soldados responsáveis então por manter a segurança do templo. E eles avisam então, né, que o templo está fechado nesse momento, abrirá somente muito mais tarde, ou talvez nem abra agora, pois a sacerdotisa está ocupada com afazeres de grande importância para o destino de altares. Um deles menciona exatamente essas palavras. Alessandro fica muito intrigado com isso. E ele diz: eu preciso falar com ela. Eu sei que ela é a única pessoa que pode me dar essa resposta. A resposta que eu preciso. E os guardas se desfazem. Vai embora. Volte quando o templo estiver aberto. Então prontos para virar as costas para ele. Só que ele diz: não. Tem que haver uma maneira de eu entrar. E o chefe da guarda do templo diz o seguinte: você parece muito com a descrição de alguém que a sacerdotisa sabia que viria. Se você é realmente a pessoa que ela espera, será capaz de desvendar a maneira de entrar no templo. Abram os portões, ele avisa para os outros soldados. Eles abrem e ele passa no corredor entre o portão. E então esse homem, digamos assim, o responsável ali, o oficial da guarda, fala o seguinte: a sacerdotisa protegeu o templo com uma espécie de magia. E somente alguém capaz de desvendar o grande enigma que ela utiliza como armadilha será capaz de passar através da aura de proteção colocada sobre o templo. Se você for essa pessoa, arrisque-se e passe. Se você não for, ou se não conseguir de alguma forma sobrepujar o enigma, eu só lamento por você. Você sangrará até morrer. Eu não estava preparada para ouvir isso. Ele olha pro Goblinzinho. O Goblin ficou espantado com o que o homem falou. Ele diz: fique aqui, eu falo sobre você, se for o caso. Se eu conseguir passar. E então ele segue caminho em direção aos portões do o pórtico de entrada realmente do templo. Quando ele está se aproximando, parece que surge uma neblina. E essa neblina se torna tão densa que mal dá para enxergar a alguns palmos à frente ou aos lados. À medida em que ele vai andando, quanto mais ele anda na direção daquele pórtico e a neblina vai ficando mais intensa, existe uma estática no ar que levanta os seus pelos. Ele sente o choque sobre a armadura que ele carrega. A sua arma que ele carregava, presa a uma espécie de gancho assim nas costas, que ele tirou, né, para lutar lá atrás, e carregava agora a mão. Ele já estava pronto para se desfazer dela e tudo, mas ela está ficando muito pesada. Ele se sente cansado, quase com sono. Esse deve ser o primeiro obstáculo, a primeira parte desse desafio. Essa aura de energia que protege o templo, que a sacerdotisa ergueu, não deve ser para fracos. Eu preciso ser mais forte.
Eu preciso ser muito forte. Eu preciso ser capaz de suportar essa força tentando me derrubar. E ele segue andando. E para ele seguir andando, eu vou testar a saúde dele. Ele tem vantagem nesse teste porque é o foco dele. Então eu vou lançar 2 dados de 6 lados e o melhor resultado é o que vale. Eu tô com toda a energia, eu posso gastar para conseguir um resultado bem sucedido, se for o caso. Mas vamos esperar que não precise gastar energia. Perfeito. Eu tive um 6, não preciso gastar. Eu sigo avançando contra essa força que parece aumentar a gravidade e esse choque sobre a armadura, esse peso maior da minha arma. E a neblina aos poucos se dissipa. Mas, em algum lugar, essa névoa toda se concentra formando uma imagem. Essa imagem é uma árvore no meio de um lago. Eu ando na direção daquele lago. Essa imagem dessa árvore tem um pássaro sobre essa árvore. Tudo isso está surgindo na minha cabeça agora, tá, gente? Esse pássaro é um corvo de olhos vermelhos. E ele é um corvo muito maior do que seria um corvo normalmente. Ele fala: você se acha merecedor? E ele olha então na minha direção. Aquele olho parece girar e mirar em mim. Vai responder a um enigma. Serão poucas as suas chances. Diga então. O que é? E aí ele faz pra mim uma charada. Eu não sou bom de charadas, mas eu vou tentar elaborar alguma aqui com base em algum conceito. Vamos ver no livro do Altares algumas palavras que ele menciona nessa charada dele. Ele conta uma curta história e termina com uma pergunta e fala sobre alguns elementos. Vamos ver que elementos seriam esses. Fala sobre madeira ou proteção e fala sobre algo velho e sujo. Ele me pergunta o que representa esta árvore. O que representa essa árvore? Esse é o enigma. Uma árvore no meio de um lago. Para desvendar esse enigma, a primeira coisa que eu vou fazer é observar o ambiente todo. Eu estou no meio de uma ilusão. Existe apenas essa árvore no meio de um lago. Eu vou tentar perceber mais do enigma, mais do ambiente. Eu estou num ambiente claro ou escuro? É escuro. Um ambiente escuro. Aqui dentro dessa ilusão eu estou em um lugar escuro. Eu vejo a árvore sobre o lago. Eu estou pisando. Na verdade é uma poça d'água, não é tanto um lago, porque eu estou pisando sobre ele agora. E tá tudo escuro, como uma noite sem lua. Mas eu enxergo bem ali onde eles estão. Talvez por causa da luz vermelha dos olhos do corvo. Existe a terra de uma ilhota, por exemplo, sob a árvore, ou ela surge direto da água, dessa poça d'água? Sim ou não? Sim seria
4, 5 e 6. Não, ela surge direto da água. Essa água é suja? Não, definitivamente não. Uma água cristalina, limpíssima. Eu posso enxergar meus pés onde eles estão tocando no mais fundo que elas chegam. Né? Na verdade, eu não afundei muito dos pés. Eu vejo que a areia, talvez, é difícil de enxergar apenas por causa da escuridão. Mas é uma escuridão tão sobrenatural que, na verdade, eu só não vejo nada à volta. Os elementos que estão compondo essa cena são esse laguinho, né, uma poça d'água gigante, com uma árvore ao meio, o corvo em cima, a árvore velha, suja, ela está completamente desfolhada? Não, na verdade ela é velha e suja, mas ela tem uma vida muito nítida, muito perceptível. Se vê que ela é viva, bem viva, tem muitas folhas e existem flores brotando dos seus galhos. Que conhecimento eu posso usar para resolver o enigma? Eu tenho conhecimento do reino de Altares, que é a minha origem, tenho história, tenho forja, tenho guerra. Com base no reino de Altares e na história, e com todo esse meu olhar sobre a cena, eu suponho que essa árvore representa o renascer de uma esperança, porque ela se mantém viva e dando flores, apesar de tão velha, tão suja e tão sozinha. E detalhe, ela é uma árvore no meio da água. A água foi de onde vieram os inimigos de Altares. Eu estou certo na minha suposição? Sim, eu tô. Passei no teste. O corvo voa à volta da árvore. Então, ele grasna com essa voz semi-humana e a cena some. Surge uma outra cena. O que é essa cena? É uma ruína, talvez deste tempo, uma visão futura ou passada deste tempo, mas arruinado, destruído, sem teto, sem algumas das paredes, colunas derrubadas. Existe poeira voando, regada por um vento muito intenso. E o corvo se transformou na silhueta de uma mulher de roupa muito escura. Essa mulher apenas me olha e me diz: sou eu. Eu olho para o restante da cena, vou tentar também juntar mais ainda os elementos da cena. Eu vejo além das ruínas o restante de Alta Luz a partir daqui, nesta cena ilusória. Sim, vejo com muita clareza. Alta Luz está completamente destruída, morro abaixo. Existem cinzas, existe fogo, existe fumaça.
O meu conhecimento de guerra e a minha intuição me dizem, e eu suponho, olho nos olhos dela e digo, você é a guerra que virá sobre altares e sobre alta luz se o que eu tenho de fazer der errado, se eu não cumprir o meu papel. A minha suposição está certa? Sim. A cena se desfaz de novo. É toda uma ilusão girando, toda uma energia. E agora eu estou no ambiente real. Eu me vejo no templo. Eu passei pelo pórtico. Eu estou no saguão principal desse templo. Existe o altar logo à frente. Ele não é tão grande quanto eu imaginava. Existem muitos bancos, muitos assentos. Existem estátuas, e além de colunas. Essas estátuas representam os principais deuses das crenças de altares. Esses deuses são imagens de humanos em diferentes idades, em diferentes aspectos. Eles não representam conceitos tão restritos. Eles são como uma grande família. Essa é a crença em altares. E eu não imaginei ainda completamente a religião de altares dentro do meu cenário para saber quantos são os deuses, mas eu noto que uma das estátuas ela tá coberta por algum pano. Talvez algum dos servos ali do templo ou a própria sacerdotisa Carmina cobriu. E ela se encontra lá no altar, em pé, com as mãos para trás. Uma mulher altiva, bonita apesar de sua idade, que se vê nos traços do rosto, né? Uma idade avançada, vamos chutar aí uns 60 anos, de cabelos longos que talvez tenham sido loiros em algum momento, agora estão ficando mais claros, manchados assim com a idade. Os olhos dela são verdes e os trajes são brancos e vermelhos. Então você é quem eu esperava, ela diz. Aproxime-se. As defesas que eu ergui com minha oração sobre o templo reconheceram você como alguém de valor. Você deu as respostas que eram esperadas de você. E por isso as armadilhas o deixaram passar. É assim que funciona. Você tem um destino. Uma marca. Eu soube disso por sonhos e por uma profecia. Venha, se aproxime e eu vou lhe contar o que significa, afinal, essa marca de nascença que parece uma tatuagem que você tem aí. Ansioso, mas também nervoso e ao mesmo tempo determinado, tudo misturado, Alessandro se aproxima da sacerdotisa Carmina diante dele, que lhe dará as respostas, lhe dirá tudo o que ele precisa fazer para salvar altares e evitar que as ilusões que ele testemunhou agora se concretizem.
Ela pega das mãos dele. E a primeira coisa que diz antes de seguir o seu relato é: jovem, você não é somente um soldado por vontade de seu coração. A natureza soprou nos seus ouvidos o seu destino para que ele se cumprisse. Porque você, quer queira, quer não queira, nasceu sob os olhares de um Deus antigo. Aquele um Deus que você precisa retomar, resgatar, redescobrir. Você é o campeão de altares. E esse será o seu dever. E assim, gente, com as palavras dela fazendo os olhos deles bugalharem, eu encerro o episódio de hoje. Vamos ver então como é que eu vou trabalhar essa ideia daqui por diante. Espero que vocês tenham curtido a história. Deem um curtir no vídeo, gente, por favor. Isso ajuda pra caramba. Compartilhem com quem vocês acham que vai gostar dessa série. Comentem. E bora lá fazer o Correio do Narrador crescer.